venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da paz.
Boa noite, pessoal. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo ouvir uma palavra. É um momento que a gente separa para poder adorar o Senhor, que a gente pode ouvir uma palavra que venha trazer força, graça, que possa alimentar o nosso espírito. E por isso eu quero orar junto com vocês e agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos traz uma palavra, que essa palavra seja como um bálsamo no nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor Deus, a vida de cada pessoa, Senhor Deus, que vai ouvir, Senhor Deus, essa palavra essa noite, ouvir os louvores, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito venha tocá-los através do louvor, através da oração, através da palavra, Pai, e que seja, Senhor Jesus, esse momento, um momento especial, Senhor Deus, para a vida de cada um, Senhor, que esta noite, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, venha ser tocados por Ti, Pai. Pessoas que precisam, Senhor Deus, ser preenchidas, Pai, renovadas, fortalecidas em Ti, Senhor Deus. Que assim seja, Pai. A cada um que está ouvindo, Pai, que vai ouvir, Senhor Deus, essa ministração, essa noite, esse louvor, Senhor Deus, que as pessoas possam estar com o coração aberto, que o Teu Santo Espírito venha tocar, que o Seu Santo Espírito tenha liberdade sobre as vidas de cada um, Senhor. Assim eu oro, Pai, assim eu agradeço, Te louvo, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo, um abraço a todos. Deus abençoe.
Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha,
se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Graça e paz, meus irmãos, mais uma quarta-feira, vamos estar aqui compartilhando uma palavra, amém? Eu creio que Deus vai falar nos nossos corações nessa noite, para que possamos sentir a presença dEle, sentir o amor e a paternidade a qual Ele tem nos dado todos os dias, amém? Então, vamos orar, curva a tua cabeça, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Sabemos que a tua palavra é rios de águas vivas, que purifica, limpa, salva, cura, transforma, e que seja assim essa noite, ó Pai. A tua palavra seja poderosa em nossas vidas, que tomamos posse do teu amor sobre as nossas vidas. Assim nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá em Gálatas 4. Mais uma palavra aí que o Senhor vem para nós compartilharmos. Gálatas 4, do 1 ao 7. Amém? Então vamos lá. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Palavra poderosa, palavra falando aqui de paternidade, de amor, e vamos compartilhar. Aqui no versículo 1, quando ele diz, né, digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, pois que ele é senhor de tudo. A ideia é porque um herdeiro,
quando ele é criança, quando ele é menor, ele não tem entendimento de nada, ele não consegue ter discernimento, ele não consegue ter atitudes, ele não consegue resolver alguma coisa na sua vida, porque é uma criança. Então você pode ver que ele coloca aqui, você é herdeiro de tudo e não difere nada de um escravo. E se você olhar, essa é a nossa vida passada, a nossa vida de escravidão, essa é a nossa vida que nós passamos a ser uma criança. Mas uma criança, no Evangelho, quando nós chegamos na igreja, nós somos o quê? Um bebê, uma criança que não entende, que tem que ter um longo aprendizado da palavra, de aprender a orar, a de falar, a de ler a Bíblia. Nós mudamos o nosso comportamento. Nós achamos que somos adultos, mas quando chegamos na igreja somos criança, tem um novo aprendizado, né? A mudança, a transformação, e realmente começa uma nova história na nossa vida, uma história de comportamento, uma história de mudanças, porque Deus começa a mudar, né? A transformar. E isso aqui é o que acontece, né? Quando chegamos, somos criança. Então a criança nada sabe resolver. Por isso que ele fala aqui no 2, né? Mas está sobre tutores, curadores, ao tempo predeterminado pelo Pai. E somos assim, igual nossos filhos. Quando são crianças, eles tomam alguma atitude? Não, nenhuma. Porque a direção é nossa. É nós que mostramos o caminho. Muitas vezes levanta cedo, vem, nos abraça, nos beija, mas a primeira coisa que perguntamos é o quê? Já escovou os dentes? Já penteou o cabelo? Porque a criança, para ela não tem regras, ela não tem uma direção. E aqui, quando fala os tutores, são aquelas pessoas que vão ensinar, que vão colocar algo na vida das crianças para que elas possam ter uma direção. E nós, como pais, né, como filhos de Deus, nós sabemos o caminho a qual nós devemos colocar o nosso filho, que é nos caminhos do Senhor. E Paulo, quando ele retrata aqui dos tutores e curadores, a criança romana, por isso que ele relata isso, uma criança romana, até os 14 anos, ele ficava sob uma tutela. Dos 14 aos 25, um administrador ficava à frente dele. Quer dizer, após os seus 25 anos, que ele tomaria posse da sua herança. Olha quanto tempo essa transição de criança para adulto, para tomar posse, para poder tomar direção. Quer dizer, esse é um tempo, é algo na nossa vida que nós temos um tempo de aprendizado. Quando chegamos no caminho do Senhor, sabemos muitas coisas? Não sabemos nem abrir a boca. Né? Muitas vezes chegamos tímidos, chegamos fechados, e aí com o tempo nós se abrimos, com o tempo nós crescemos, com o tempo Deus vai fluindo, né, o teu espírito, e aí há uma transformação. Então, como diz aqui no 3, e também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Como que era a nossa vida antes de se converter? Nós olhávamos para as coisas do mundo e nos atraía, porque era aquilo que nós aprendemos. Nós fomos ensinados assim. Os nossos pais não tiveram a oportunidade que nós temos hoje de colocar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, não, pelo amor de Deus, sem julgar eles, nós tivemos uma grande oportunidade. Tem algumas pessoas, inclusive, que os seus pais são cristãos, já vieram nos caminhos, alguns nós se convertemos, e assim é a caminhada. Mas também quando ele fala aqui, né, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Por quê? A nossa vida era controlada pelo mundo, nossa vida era controlada pelas coisas que nós aprendemos. E quando chegamos na igreja, cada ministração, cada curso, cada aprendizado, cada livro que você lê, a Bíblia, né, a verdade vos libertará. A verdade transforma, a verdade muda, ela forja o nosso caráter, o caráter igual a Cristo. E isso que é muito bom. Então, Paulo está retratando o quê? Que nós temos que tomar cuidado, porque nós chegamos como criança, e nós temos que tomar cuidados para não continuarmos com a atitude de crianças. Porque existem adultos dentro da igreja que têm atitudes de crianças. São birrentas, são marrentas, não abrem mão, arrumam confusão por qualquer coisa. Então toma muito cuidado se você quer ser criança no início e crescer, ou continuar
tendo atitude de criança. Então nós temos que refletir sobre isso, porque o Evangelho ele nos traz sabedoria. A palavra de Deus ela é muito rica para vir a sabedoria de Deus, para vir crescimento, para nós tomarmos cuidados em todas as nossas atitudes, decisões, porque o que acontece? Nós aliamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Essa é a diferença. Aí vem o fluir, aí vem a diferença entre fazer as coisas na sua vontade e na vontade do Pai. Amém? No 4 ele fala aqui, vindo porém a plenitude do tempo de Deus, enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então o que ele está falando aqui? Nós éramos sujeitos à lei, porque sem Cristo nós estávamos vivendo na lei. Com Cristo nós vivemos na graça. Mas ele veio sobre a lei, ele nasceu na lei, nasceu de mulher, porque precisava ser gerado como um homem, como nós, para ser filho. Então, essa é a grande sacada de Deus, né? Cristo nasceu de uma mulher, mas gerado pelo Espírito Santo, ok? Gerado pelo Espírito Santo, que é totalmente diferente. E um homem que veio para fazer a diferença. E aí no 5 ele diz aqui, para resgatar a adoção de filhos. Então nós fomos adotados. Essa é a diferença. Então nós andávamos vagando pelo mundo, nas nossas vontades, encontramos o espírito de adoção através de Cristo, se chegamos a Deus. Então é muito interessante, se você chegar no mundo e perguntar para qualquer pessoa, como nós no passado, quando não tínhamos entendimento, volta a falar, sem condenação, há tudo um tempo para todas as coisas. Nós perguntávamos assim, você acredita em Deus? Sim, plenamente. Não, sem sombra de dúvida. Você acredita? Acredito. Só que nós não tínhamos o espírito da adoção. Nós não estávamos com Cristo para se chegar ao Pai. Então aí nós entendemos que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós encontramos não só um Deus, acreditar em Deus, mas ter um Pai. E essa é a grande maravilha, né, de viver o Evangelho, é você conhecer o seu verdadeiro Pai. E aqui no 6 ele diz, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, ao Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então olha só que interessante, através de Cristo, né, nós passamos a ser filhos e ele envia o Espírito Santo para nós. E aí nós temos através de Cristo, a conexão com Deus. Então, ao invés de muitas pessoas falar apenas, não apenas, mas totalmente Deus, nós podemos falar Abba Pai, Pai, Papai. Essa é a grande diferença. Porque muitas vezes quando nós estamos orando e falando Deus, Deus, eu falo, tem alguma coisa errada. Eu preciso voltar e falar, Senhor, aonde está aí errado? Aonde eu tenho que corrigir? Porque na intimidade nós chamamos de papai, pai. Então, a nossa diferença entre o mundo e os que estão achegados, que estão caminhando com Cristo, é sentir a segurança no Pai. E esse, assim, é algo que transforma, que muda a nossa vida. Porque você realmente sente a presença do Pai, sente o toque através do Espírito Santo. Muitas vezes o mundo pergunta assim, como vocês acreditam em Deus? Muitas pessoas questionam, né? Por que Deus? Deus é como o açúcar, né? Você não vê o açúcar no suco, você não vê o açúcar no café com leite, você não vê o açúcar, né, ali no café, mas ele adoça. E quando Deus entra na nossa vida, as pessoas não vê, mas você sente a presença de Deus. E aí, para você explicar isso para uma pessoa no natural, é difícil. Porque só você entrando na presença, sentindo o manifestar de Deus, é que você pode falar algo. Perdão.
Eu lembro que quando eu me converti, havia muitos conflitos, porque eu estava numa busca e eu falava, Deus, o Senhor não fala comigo. Eu vejo o Senhor manifestando num monte de gente, eu vejo pessoas, eu ia em várias denominações, né, em alguns cultos, assim, em casa, e aí eu via nego rodando, nego gesticulando, e aquilo para mim, no início me incomodava, porque eu não tinha essa manifestação, né, de rodar, de gesticular, nem de falar em línguas e tal. E aí eu lembro que eu estava num ponto de pregação, e numa quarta-feira, eu cheguei lá umas 9 e pouco da noite, vim direto do trabalho, e falei, Senhor, eu vejo as pessoas falando que o Senhor fala, e eu não consigo sentir isso. E aí Deus falou comigo, mas aí o meu natural, achei que eu estava louco, né? Achei que não era Deus, era a minha alma, era o meu ser. E eu lembro que aquele dia um irmão colocou a mão no meu ombro e falou assim, ó, Deus manda te dizer isso. E repetiu tudo aquilo que Deus falou em meu coração, o rapaz repetiu. Aí aquela hora eu desabei, eu chorava, dava risada, eu entrei num gozo de alegria, numa entrega, numa presença sobrenatural, e aí eu pude sentir pela primeira vez o manifestar de Deus, de ser batizado no Espírito. Então, é algo sobrenatural, algo maravilhoso, não tem como você explicar, porque é uma sensação, algo que toca, que você entra numa adoração, num gozo do Espírito que para você explicar é difícil, porque é só você sentindo mesmo. Então, essa é a relação entre a paternidade de estarmos com Cristo e com Deus. E aí no 7 ele diz aqui, né? De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Então, através de Deus, através de Cristo, somos co-herdeiros do reino dos céus. É Cristo que nos dá acesso a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E você que está ouvindo essa mensagem, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, conversa com o seu líder, conversa com uma pessoa madura, para você entregar a sua vida a Cristo. E você vai ver um jorrar de águas vivas, algo que você nunca experimentou em toda a sua vida. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Eu profetizo e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? E que sejamos assim, que sejamos homens e mulheres que entregamos a nossa vida a Cristo, que possamos tomar posse que somos filhos de Deus. Amém? Você não é o descanteio da esquerda, não, você é filho, você é filha. Amém? Se você entregou sua vida a Cristo, tome posse, não deixa nenhum engano entrar no seu coração e achando que você não é merecedor. E realmente não somos merecedores, mas através da graça, do sacrifício de Cristo, nós já chegamos ao Pai. E essa é a obra, essa é a salvação, como João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E que seja uma vida de abundância, uma vida de experiências, uma vida de caminhar e sentir essa presença sobrenatural. Amém? Vamos estar orando, declarando aí toda a paternidade sobre a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Sabemos que tu és um Pai, um Deus zeloso, um Pai que cuida dos teus filhos. Sabemos que a tua boa obra nos alcançou. E hoje somos gratos pela tua paternidade, porque o mundo nos ensinou ao contrário. E quando conhecemos a ti, sabemos que o Senhor nos dá atenção, que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode mudar o nosso caráter, forjar o nosso espírito. E que seja assim.
Que essa paternidade nós tomamos posse nessa noite, Pai, e declarar que Tu és o nosso Pai e que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu declaro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe, que você tenha uma noite aí grandiosa, maravilhosa, que o Senhor fale com você nos sonhos, no outro dia, que seja um momento de muita alegria e de muitas experiências no Senhor. Amém? Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã. Uma boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Beijo do gordo. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, Tu és um bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito em tudo que faz, Tu és perfeito em tudo que faz, Tu és perfeito em tudo que faz pra nós, para nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou.